Olá, olá! Vamos lá para as transformações gasosas. A gente viu no episódio passado as variáveis de estado, que são as variáveis que podem mudar o comportamento de um gás: volume, temperatura e pressão. Como elas podem mudar o, o comportamento de um gás é o que a gente estuda aqui nesse episódio, nas transformações gasosas, tá bom? Então, bora ver aqui como é que funciona. Então, ó, transformações gasosas, o que é? Relaciona como as variáveis de estados interferem no comportamento de um gás. Aí ele dá uma observaçãozinha aqui, ó. Devemos considerar uma massa fixa de gás em um recipiente fechado. Galera, imagina um balão aí. Eu pego um balão, dou um nó, aí o gás está lá dentro. Então eu aperto esse gás, eu aqueço esse gás, eu aumento o tamanho do balão, mas a quantidade de gás permanece a mesma. Tudo bem? Então chegou um conjunto de cientistas e aí ele chegou numa equação geral dos gases. Ele diz que a relação pressão-volume sobre temperatura é igual a pressão, volume, temperatura. Ou seja, essa relação PVT, ela é constante. Constante. Então a gente pode botar P1V1T1 igual a P2V2T2, que é igual a P3V3T3, P4V4T4. Alguns professores na escola gostam de botar pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. É igual a pressão final, volume final, temperatura final. Tudo bem? Agora, essa relaçãozinha aqui, ela pode se desdobrar. Vamos ver aqui o desdobramento dela. A gente tem uma transformação isotérmica. Galera, iso quer dizer o quê? Igual. Térmica, lembra o quê? Temperatura. Então é a transformação em que a temperatura ela é CTE. CTE é a minha abreviação para constante, tá bom? Então a temperatura é constante. Ó, vou botar aqui de vermelhinho. Se o T1 é igual ao T2, a gente pode cortar. E aí sobrou quem? P1V1 igual a P2V2. Tá legal? Como é que é o gráfico disso aqui, galera? O gráfico disso aqui, ela vai dar uma hipérbolezinha aqui, ó. E aí essa curvazinha, ela recebe o nome, ela é chamada de isoterma, tá? Então, o gráfico a gente tem pressão, volume, e aí vai dar essa curvinha. É uma isoterma. Em qualquer pontinho dessa curva, a temperatura ela é igual. Tudo bem? Deixa eu desriscar ali, deixa eu apagar aqui esse T1 e o T2 que eu risquei. Aí a gente tem outra temperatura, outra transformação, que é a transformação isobárica. Ó. Iso igual. E bárica quer dizer o quê? Pressão. Pressão constante. É como se eu estivesse riscando aqui a pressão. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Ou seja, essa relação V sobre T, ela é constante. Eu vou chamar essa constante aqui de uma constante K, tá? Ó, V sobre T, ela é constante igual a um K. Então a gente pode dizer que V é igual a KT. Deixa eu ficar pequenininho aqui para poder usar esse espaço aqui. Deixa eu ver aqui, aqui. E aí a gente vai ter o seguinte, ó. Como é que é um gráfico disso aqui? Isso aqui é a mesma coisa de um y igual a ax. Isso aqui é o quê? Uma equação do primeiro grau. Como é que é o gráfico de uma equação do primeiro grau, pessoal? É um gráfico aqui, ó. Volume, temperatura, e o gráfico será uma reta. Tudo bem? A gente vai fazer exercício disso aí. E a última transformação isovolumétrica, quer dizer, mesmo volume, isométrica, que quer dizer mesma medida, e o volume de um gás é a medida do recipiente, ou isocórica, que vem da palavrinha chamada chorus, do latim, que quer dizer volume, mesmo volume. Então, o volume, ela é constante, tá certo? E aí eu vim aqui na equação, ó, corto os volumes. Vai ficar P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. E o gráfico, pressão,
temperatura também será uma reta. Beleza? Então, ó, a equação geral dos gases P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, tá certo? Tá aqui, ó, essa equaçãozinha aqui. Aí, se a transformação for isotérmica, térmica, temperatura constante, isobárica, vem de baros, pressão, pressão constante, isovolumétrica ou isométrica ou isocórica, volume constante, tá certo? Vamos fazer exercício com isso aqui, ó. Certa massa fixa de um gás ideal. Outra coisa, ó, a gente trabalha sempre com gases ideais. Existe diferença para isso aí. Ô Marco, tu não vai explicar essas diferenças, não? Nunca caiu no seu Enem, tá certo? Nunca caiu no Enem. Pode cair, a chance é quase zero. Então não vou gastar o tempo, que é uma aula todinha para falar de diferença de gás real para gás ideal. Mas não precisa saber disso aí não. Pra gente é sempre gás ideal, tá bom? Sob temperatura de 30 graus Celsius, olha, detalhe, lembra que a temperatura a gente tem que trabalhar ela sempre em Kelvin. Então a gente vai ter que transformar isso aí para Kelvin. E pressão de 2 atm foi submetida à transformação isocórica. Isocórica, pessoal, quer dizer o quê? O volume ele é constante, em que sua temperatura foi aumentada em 150 unidades. Dessa forma, é correto afirmar que durante a transformação, ele faz um bocado de perguntinha. Então, bora ver aqui, ó. Vou passar limpo aqui para a gente ter mais espaço, tá certo? É a mesma pergunta. Então, vamos lá. Transformação isocórica. Volume constante. Temperatura inicial. Diga aí quanto é que é a temperatura inicial. 30 graus Celsius. Tá aqui, ó. E a pressão inicial? 2 atm. Então, a pressão inicial, 2 atm. Joia? Deixa eu voltar o tamanhozinho normal, que eu tô pequenininho. 2 atm. Aí vamos fazer o seguinte, ó. Vamos primeiro transformar essa temperatura logo aqui para Kelvin. Como é que a gente transforma para Kelvin? A gente vai somar 273. Então, quanto é essa temperatura? 303 Kelvin. De boa? Tranquilo? Em que sua temperatura foi aumentada em 150 unidades. E aí eu pergunto a vocês, quanto é que é a temperatura final, então? A temperatura final vai ser 303 mais 150 unidades, que isso aqui vai dar 453 Kelvin. Dá para a gente achar a pressão final? Dá. Como é a equação geral dos gases? P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Tem alguma coisa constante, pessoal? Tem alguma coisa constante? Cadê? Volume constante. Ó, a gente achou aqui, volume é constante. Então, V1 e o V2 a gente pode cancelar, tá bom? A gente tira quem é constante. Quanto é que é a pressão inicial? 2. Temperatura inicial? 303. É igual. A pressão final, dá pra gente achar? Vamos lá, achar. E a temperatura final? 453. Ó, esse 453 vem para cá multiplicando. Então vai ficar, ó, 2 vezes 453 sobre 303 é igual a P2. Então, P2 vai ser igual. Deixa eu fazer a conta aqui com vocês na calculadora. 2 vezes 453... dá 906 dividido por 303. Essa conta vai dar 2,99993 atm. Ou seja, a pressão ela aumentou, concorda? Então, se a temperatura aumenta, a gente deixa o mesmo volume, as moléculas ficam mais agitadas, a pressão aumenta. Joia? Então, a pressão foi para 2 atm. Deixa eu voltar para a questãozinha aqui. Voltar para a questãozinha. Deixa eu ficar pequenininho. Pronto. Ó. Além do volume, a pressão se manteve constante. Verdade ou não? Falso, né? A pressão não se manteve constante. Quanto foi que a pressão aqui ela foi
A pressão 2, a gente achou foi 3 atm, não foi? Deixa guardadinho aqui. Então, falso. Apenas o volume permaneceu constante, joia. E no final, a pressão exercida por essa massa gasosa foi aumentada para aproximadamente 12 atm. Falso. Apenas o volume permaneceu constante e no final a pressão exercida por essa massa gasosa foi aumentada para aproximadamente 3 atm. Então, letra certa, letra C de chuchu. Fácil, pessoal, isso aí. Tranquilo? Vamos fazer mais exemplo disso aqui. Vamos fazer mais exemplo. Ele copiou de novo aqui. Vamos para cá. Ó, outro exemplo. Automóveis movidos a gás natural. Automóveis movidos a gás natural possuem em seu interior um compartimento adequadamente selado. Galera, quando ele fala que o bicho é selado, é que o volume não varia, tá certo? Tá fechado ele. Seguro para armazenagem desse combustível. Considerando o veículo estacionado com o motor desligado durante um período de horas em que a temperatura do seu interior variou da mínima de 18 graus Celsius ao longo da madrugada até a máxima de 38 graus Celsius ao longo do dia, calcula-se corretamente que o valor da variação percentual da pressão do gás armazenado nesse período foi de aproximadamente. Galera, olhando aqui, ó, o desenho aqui, um cilindro de gás natural. Esse cilindro aí, ele é rígido ou ele aumenta e diminui? Ele é um cilindro rígido. Como ele é um cilindro rígido, galera, a gente pode dizer que o volume ele é constante. O volume ele é constante. Tá certo? Volume constante, como é que a gente chama a transformação? Isocórica. Beleza? Volume constante, transformação isocórica, ou então o quê? Isovolumétrica, ou então o quê? Isométrica. É tudo a mesma coisa, tá? Isométrica. Joia? Diga aí pra mim, quanto é que é a temperatura inicial? Ele falou aí que é 18 graus Celsius. Quanto é que é a temperatura final? 38 graus Celsius. Olha, pelo amor de Deus, meus filhinhos, pelo amor de Deus. É um erro comum do estudante, é um erro comum de quem está fazendo o Enem. Ah, Marco, ele deu as duas temperaturas em graus Celsius. Então não precisa transformar. Não. Ó, em química, toda a tua vida, tá? Vai aparecer outros assuntos aí. Se for colocar a temperatura, tem que ser sempre a temperatura em Kelvin. Beleza? E aí, como é que a gente transforma para Kelvin? Só é somar 273 mais 273. Quanto é que vai dar essa conta aqui? Vai dar 291 Kelvin. E aqui vai dar quanto? Vai dar 311 Kelvin. Beleza? E a gente tem uma pressão inicial P1 e uma pressão final P2. Ele quer saber quantas vezes um é maior que o outro. Ó, como é que vai ser a equação dos gases aqui, né? P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Alguma coisa constante, pessoal? Volume. Então, volume, eu posso cancelar. Então, concorda comigo que a continha que a gente vai ter aqui, P1 sobre 291 é igual a P2 sobre 311. Posso pegar esse 311 e passar para cá multiplicando? Posso. Então, posso dizer que o P2 vai ser igual a P1 vezes 311 sobre 291. P2 vai ser igual. Vou pegar minha calculadora aqui e vou dividir 311 por 291. Então, vai ficar 1,07. 1,07 P1. Tudo bem? Pergunta.
P2 é maior ou menor do que P1? Galera, se a conta tivesse dado 1, P2 seria igual a P1. Mas, ó, concorda que teve um aumento disso aqui? Eu posso dizer... Deixa eu ficar pequeno. Fiquei pequenininho? Fiquei. Eu posso dizer assim, ó. Esse P2 é igual a P1 mais 0,7 P1. Esse 1,07 a gente pode dividir assim? Pode. Então eu tinha uma pressão P1 e aumentou quanto? 0, faltou um 0 aqui, faltou um 0. Deixa eu apagar aqui a borracha. 0,07 P1. Concorda que o aumento foi esse pedaço aqui? O aumento foi de 0,07. Isso aqui equivale a quantos por cento? Isso aqui é a mesma coisa de 7%. Concorda? 7% é 7%, ó, é 0,07. Então, qual foi o aumento que a gente teve no processo? Aumento na pressão. 7%. Então, tá aqui, ó, aumento percentual, letra certa, letra E. Um aumento de 7%. Joia? Vamos fazer outra. Um balão de volume desconhecido contém gás na pressão de 5 atm. Abriu-se uma torneira de comunicação desse balão com outro balão vazio de 3 litros, para o qual o gás desse balão se expandiu. A temperatura manteve-se constante. Ó, detalhe, ó, temperatura manteve-se constante. Temperatura constante. Como é o nome da transformação? Isotérmica. Joia? A pressão final do sistema passou a ser 2 atm. Galera, deixa eu botar um balãozinho aqui para a gente desenhar. Vamos imaginar que a gente tem uma torneirinha aqui no meio, tá certo? Então, um balão de volume desconhecido contém gás a pressão de 5 atm. Então, eu não sei quanto é que é esse volume. E ele contém um gás a uma pressão inicial aqui de 5 atm. Joia? Então, ó, o gás está aqui dentro. Abriu-se a torneira, ou seja, eu abri essa torneirinha, a torneira de comunicação desse balão com outro balão vazio de 3 litros. Então, esse volume aqui é de 3 litros. Joia? Para a qual o gás desse balão se expandiu. A temperatura manteve-se constante e a pressão final do gás passou a ser 2 atm. Pressão final, 2 atm. Considerando que a torneira que interliga os balões tem volume desprezível, esse aqui, ó, volume desprezível, qual o volume do primeiro balão? Galera, quanto é que é a pressão no primeiro balão? 5 atm. A pressão inicial, ATM, aqui tem um T. O volume do primeiro balão é justamente o que ele quer saber, o volume inicial, beleza? Quanto é que é a pressão final do sistema? Ó, a pressão final passou a ser de 2 atm. Pergunto a vocês, qual é o volume final desse sistema aí, do balão? Diga aí pra mim, tô lhe ouvindo, vá, diga aí. Qual é o volume final desse sistema? Ei, você me disse aí quanto? 3 litros, é? Não. O volume final, galera, 3 litros é o volume só desse balão aqui, ó. Mas concorda comigo, quando eu abro a torneirinha, qual é o volume de um gás? Não é o volume do recipiente, a torneira está aberta, ó. Então ele vai usar tanto esse balão aqui do lado esquerdo, como o balão do lado direito. Então, quem é o volume final? É o volume do balão 1 mais 3 litros. O gás, ele ocupa todo o espaço que lhe é disponível, tá certo? Então, o erro aqui, um errozinho clássico dessa questão é só botar V2 igual a 3. E aí a gente vai fazer a equação. P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2. Tem alguma coisa constante? Tem. Quem? Temperatura. Então, T1 e T2 a gente pode cortar. Joia? Quanto é a pressão inicial? 5, volume inicial,
V1. Pressão final, 2. Volume final é quem? V1 mais 3. Aí a gente faz a continha aqui, ó. Deixa eu puxar mais para cá para não ficar no meio. 5V1 é igual 2 vezes V1, 2V1, mais 2 vezes 3, 6. Esse 2 vem para cá negativo, então vai ficar, ó, 5V1 menos 2V1. 3V1 igual a 6. V1 igual a 6 dividido por 3. V1 igual a 2 litros. Qual é a pergunta dele? Considerando que a torneira tarará, qual o volume do primeiro balão? Ou seja, ele está querendo saber V1 igual a 2 litros. Beleza? Então, galera, para poder treinar esses exercícios aí, você tem que exercitar. Não tem jeito, tá? E aí o esquema é, faz as tarefinhas aqui da plataforma e também pega a apostila, que tem teoria e tem exercício. Detalhe, aqui nessa parte de gases, aconselho você a ir fazendo episódio por episódio. Não deixe para fazer tudo de uma vez não, tá bom? Que aí você vai fixar o conteúdo de uma forma mais legal, tá bom? Então, para você, um molde de beijos e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera!